Bendito seja o Senhor. Podemos assentar, meus amados. Continuemos na presença do Altíssimo, que nos fortalece e nos sustenta e que nos faz triunfar em meio às lutas e tempestades. Graças ao Senhor temos enfrentado aí momentos de apreensão e de muito aprendizado. Às vezes a gente esquece de agradecer pelas lutas. A palavra do Senhor manda que nós sejamos agradecidos. Em tudo dai graças. A palavra do Senhor diz que todas as coisas contribuem, concorrem para o bem daqueles que amam a Elohim. Mesmo as lutas, mesmo as tribulações. E às vezes é nesses momentos que somos provados, que o Senhor exige de nós uma reação correta. Uma reação correta. Louvado seja o Senhor. As lutas vão exigir de nós uma reação. A pessoa pode se entregar, ela pode se enfraquecer, ela pode desanimar, ou ela pode reagir corretamente, buscar ao Senhor e esperar no socorro do Altíssimo. E é isso que todas as vezes que nós formos desafiados, precisamos responder desta forma, buscando o nosso refúgio em Elohim. Amados, estamos aí, os irmãos estão conscientes das coisas que estão acontecendo, muita apreensão, muita agitação, muitas também, digamos assim, revelações, né? Você vai conhecendo quem são os homens ou as mulheres com M maiúsculo e H maiúsculo, é nessas horas. Eu dou graças ao Senhor porque o Senhor ele nos dá conhecimento, nos dá percepção. Então nós não temos grandes surpresas. Mas a gente vê aí aquelas lideranças religiosas estavam cheias de profecias, cheias de autoridade espiritual. Agora já até orando para que o Senhor venha abençoar o descondenado, né? Então a gente vê, para nós não é surpresa, né? Mas para muita gente, mas que coisa! Para onde foram aquelas profecias? Para onde foi toda aquela autoridade espiritual? Mingou, né? Desapareceu. O dia da angústia chega e prova quem são os verdadeiros e os falsos. Os que estão verdadeiramente se posicionando pela justiça e pela verdade, ou os que estão se posicionando por mero capricho e desejos egoístas, né? E é por isso que a gente tem que ter redobrado cuidado. Chegou com profecias, sabe com quem você tem que ter maior cuidado? É com o profeta. Sabe por quê? Porque o profeta, ele fala em nome, transmite algo que ele diz ser da parte de Elohim. Então tem que ter cuidado para saber se era a parte de Elohim ou não. Mas geralmente as pessoas elas são mais receptivas e aceitam tudo só porque o sujeito disse que é profeta. E aí é que está a questão. Falou que é profeta, pronto, ligou na pessoa o gatilho para ela receber tudo sem filtro e sem provar, como a palavra do Senhor manda. Provai as profecias. Mas ele que me enganou. Mas a palavra mandou você provar. Ele te enganou porque o Senhor deixou registrado na palavra que os falsos profetas existiriam para provar se vocês andam segundo a minha palavra ou não. Se acreditou no falso profeta, é porque desobedeceu o mandamento. Aleluia!
E aí está uma questão importantíssima nos nossos dias que a gente precisa estar assimilando, né, para que a gente não seja arrastado pelos falsos. O falso profeta, ele vai andar conforme a maré. E a maré está para um lado. O falso profeta não quer luta. Ele quer estar sempre naquela posição confortável. Amados, todas as coisas realmente concorrem para o bem. E o Senhor está tirando muita gente da toca. Alguns que um dia estiveram lá apoiando todos esses que trouxeram essas ideologias malignas, perversas, destrutivas. Depois mudaram de lado, começaram a se posicionar. Aí parecia que estavam fazendo, porque realmente estavam sendo despertados pelo Senhor. E agora, quando deu um leve sulavanco, calma aí, eu vou botar um pé em cada barco. Vou botar um pé no barco do que afronta Elohim. Meus amados, a realidade vai se colocando diante de todos. Agora, o Senhor não está querendo mostrar tudo isso? O Senhor não está querendo desmascarar todos estes? O Senhor não quer mostrar para pelo menos aqueles que querem ver que são homens que tomam o seu nome na sua boca, mas mentem, profetizam mentiras e mais mentiras? Atraíram muita atenção, né? Porque profetizar a favor do presidente atual, né, atraía entre os grupos, né, religiosos, os evangélicos, os cristãos, muitos likes, muitos seguidores, muitas visualizações. Mas se cumpriu? O que a palavra manda fazer com esse sujeito? Se fosse segundo a Torá de Elohim, estivéssemos na nação de Israel, regida pela Torá de Elohim, o fim desses perversos seria terrível. E o juízo que o Senhor pesa sobre eles é o mesmo, penas de morte. O Senhor julgará segundo a sua Torá, não segundo a palavra dos homens. Então é importante que a gente veja como o Senhor está sacudindo a terra, o Senhor está colocando a convulsão, inclusive também nos povos, nas pessoas, e está mostrando quem é quem. Quem é que serve a Ele e quem é que não serve. Eu fico meditando sobre o tempo em que Irmiarro esteve profetizando. Foi um tempo em que a sentença do Senhor já tinha saído. A sentença do Senhor já tinha saído. Desde a morte de Yoshiarro, já estava certo o que viria, porque o Senhor tinha revelado que não executaria o seu juízo no tempo de Yoshiarro, porque Yoshiarro, ele se quebrantou, ele se humilhou, promoveu aquela grande restauração e o Senhor poupou ele de ver aqueles males. Quando ele saiu a combater Faraó Neco, ele acabou morrendo ali. Mas a morte de Yoshiarro era justamente para que ele não visse o juízo que viria sobre Jerusalém. Mas você vai observar que houve um longo espaço de tempo em que Irmiarro esteve profetizando e outros falsos profetas também estavam lá agindo. E esse tempo todo, esse combate, essas profecias, essas palavras, essa apreensão estava ali presente todo esse tempo. Por que o Senhor não saiu logo executando a sua sentença? Tirou logo fora os seus, mandou para o cativeiro e executou logo a sua sentença? Não, o Senhor vai mostrar para todos quem são os verdadeiros, quem são os mentirosos. E veja como Irmiarro esteve disposto a sofrer por conta do ministério que lhe foi confiado. Então, o homem ia para lá, fazia, escrevia o livro, queimavam o livro dele, né? O Senhor mandava ele escrever de novo e depois lia lá diante no templo, no santuário, diante dos sacerdotes, diante dos levitas, diante dos príncipes, e jogavam o homem no poço e quase mataram ele. Irmiarro saiu do poço,
E ele continua profetizando, e os mentirosos dizendo, não, o jugo vai acabar. Chegou lá o Hananiah para dizer que o jugo, dentro de 2 anos, Elohim ia quebrar o jugo de Nebuchadnezzar, e estava só naquela guerra. Mas ao final de tudo, o Senhor desmascarou todos os mentirosos e sustentou o seu escolhido, o seu profeta. Como é importante nós observarmos o que o Senhor está fazendo. Porque a nossa luta, amados, não é simplesmente para que nós tenhamos uma melhor administração do país. Isso é excelente. Nós somos cidadãos, queremos sim um país onde o trabalhador tenha usufruto do seu trabalho, não seja explorado, não veja o seu imposto sendo desviado para interesses escusos. Nós temos interesse nisso também, mas a nossa missão diz respeito à salvação de almas. E quem são os piores malignos que estão arrastando as almas à perdição? Hoje são os falsos profetas. São os que tomam o nome de Elohim e atraem aquela pessoa que está em busca de uma palavra do Senhor, mas ela se deixa encantar por toda aquela falácia, por toda aquela pompa com que a pessoa se apresenta, às vezes até com um ar intimidador, com aquela impostação, com aquela aparência de servo do Senhor, e leva essa pessoa a até praticar atos terríveis contra Elohim, destroem vidas, trazem maldição sobre as almas e pintam a imagem de profetas do Senhor. E ainda ameaçam. Olha, vocês têm que ouvir os seus profetas. Ai de quem não ouvir. E quantos males eles já não fizeram a estas almas? O pior é que as pessoas acostumam-se a ficar ouvindo este ou aquele, esse tipo de manifestação, como se o Senhor saísse falando indiscriminadamente para qualquer pessoa, a todo tempo. Ele olha para o lado, já sai uma profecia, olha para o outro, sai outra profecia, olha para cima, sai uma profecia. O sujeito é uma máquina de profecia. Você for parar para pensar quantas vezes o Senhor fala e quantas vezes a pessoa está lutando ali, até Daniel, servo do Senhor, querendo uma resposta de Elohim, 21 dias de jejum e oração para ter uma palavra de Elohim, mas o homem não precisa disso tudo não. Ele olha para o lado, olhou para você, já tem uma profecia para você. Já começa a inventar um monte de coisa e puxa. Agora, quando chega na cova dos leões, quando a maré começou a virar, o decreto do rei saiu. Calma, também não é bem assim, né? A gente tem que reconhecer a democracia, né? As urnas falaram. Não é mais o Senhor que fala, não, é as urnas. A palavra manda orar pelas autoridades. Se o sujeito é o capeta, mas ele foi eleito, é autoridade. Ele vai orar pelo ditador de Nicarágua, ele foi eleito. Lá na Venezuela, Maduro foi eleito. Vai orar pelo Madurinho. Meus amados. Mas vai aparecendo, né? Não, ele foi eleito. Como foi eleito não interessa, né? Não interessa como é que foi eleito. Mas ele foi eleito. É autoridade. Não é autoridade aquele que é para a prática da justiça, não. Nessas horas, né? Não, o Senhor permitiu, é porque o Senhor tem o seu plano. Aí começam as maiores justificativas e malabarismo para mudar o seu posicionamento. Falso. Falso profeta, só isso. Agora, tem pessoas que vão continuar ouvindo, sabe por quê? Porque o ouvido, como o pastor Mário, está coçando. Ele quer ouvir a profecia, se é mentira ou não, não interessa, mas ele está gostando de ouvir aquela profecia. Ele quer ouvir o que ele gosta, não quer ouvir aquilo que é necessário. Ele não quer ouvir sobre sofrimento, sobre luta, sobre resistir em oração, combater o bom combate, não. Eu quero saber de prosperidade, eu quero saber de uma palavra de vitória. O Senhor está mostrando.
Para nós, amados, que queremos que as pessoas despertem, todos esses acontecimentos contribuem. E como é importante o que nós estamos passando nesse país. Embora muito doloroso, muito angustiante ver em que estado está a nação, em que situação aqueles que estão na cúpula, nas posições mais elevadas, qual é a condição destes homens, o tamanho do comprometimento da nação, nós estamos vivendo um momento divisor de águas. Quem é quem faz o quê? Quem realmente se posiciona pela justiça e pela verdade e quem se posiciona por interesses particulares. Graças ao Senhor. O que o Senhor vai fazer? Eu não vou inventar profecia. Não sei. Simples assim. É curioso como as pessoas se acostumaram. Assim, a pessoa tem que ter a resposta pronta, né? Você é servo do Senhor, como é que você não sabe? Aí eu fico pensando, Shemuel, quando Shaul foi consultar, ele foi ter com Shaul, foi consultar ele sobre as ovelhas, né? Sobre ovelha não, que ovelha foi o animal que perdeu, a jumenta, né? Jumenta. Ele foi procurar, Shemuel falou, olha, fiquem aqui. Era normal o profeta, ele mandar aguardar que ele ia consultar o Senhor. Ele ia buscar uma resposta em Elohim. Não era uma coisa assim, ô Senhor, eu tô aqui, me atende prontamente, porque agora eu tenho que dar resposta agora, senão eles vão achar que eu não sou um homem de Elohim. Tem que ser agora, tem que ser para ontem, Senhor. Tá demorando. Mas as pessoas se acostumaram com isso. A pessoa acha que, por ser servo de Elohim, ele tem que ter, no estalo do dedo, ele tem que saber. Aí lembra de Elixá, quando Elixá era um homem que tinha uma intimidade com o Senhor extraordinária, né? Ele pediu porção dobrada do Espírito, o Senhor deu para ele, né? E ele tinha realmente um profeta que foi muito especial em termos de milagres. Mas a Sunamita veio ao encontro dele, ele sabia que ela vinha, mas diz lá que o Senhor encobriu a ele qual era o motivo da vinda dela. Então o Senhor está perdendo a unção, Elixá, está perdendo a unção. Você já foi melhor do que isso. Lembra, Elixá, quando você ouvia o que o rei da Síria falava na sua recâmara? Ou quando ele estava no seu conselho, no seu exército, e Elixá sabia os segredos de guerra e mandava avisar o rei de Israel. Puxa, coisa maravilhosa. A distância era grande, naquela época não tinha WhatsApp, videochamada, teleconferência, nem nada disso. Não tinha nada disso, mas ele sabia. E agora a Sunamita veio ao encontro dele, certo, o Senhor me encobriu. Tá fraco, hein? Se fosse hoje, o profeta perdeu a unção. Mas qualquer um que tenha responsabilidade para falar aquilo que é da parte de Elohim, falar como da parte de Elohim. Aquilo que é da sua parte, aquilo com que ele conclui, que ele imagina, e fala como da sua parte. Shaul faz isso. Digo eu, e ele diz o Senhor, não eu. Eu posso emitir uma opinião minha. Não estou falando em nome de Elohim, mas estou falando daquilo que imagino que possa acontecer dentro da experiência que tenho. Mas eu consigo separar uma coisa da outra e consigo transmitir algo de uma forma que a pessoa fique clara. Isso é um posicionamento meu. Não é algo que você vai se alicerçar como uma palavra de Elohim, que é um alicerce sólido e que não vai ser confundido em momento algum. Louvado seja o Eterno. Veja, o profeta que teme ao Senhor, ele pode até se confundir, como Shemuel se confundiu certa vez, quando foi escolher, dentre os filhos de Ishai, qual seria o ungido para reinar no lugar de Shaul. Chegou o mais velho, disse, certamente está diante o escolhido de Elohim. Era forte, era alto, era bonito e tudo mais. Aí você lembrou logo de Shaul. Shaul era alto, era forte e tudo mais. Escolhe, esse daí. Não, atente para a sua aparência, já o rejeita aí. O Senhor falou com ele depois. Isso foi um parecer dele, mas o Senhor deu-lhe outro parecer. E aí, passaram-se todos. Não tem mais ninguém? Tem um outro lá, que é pastor de ovelhas, está cuidando do rebanho. Manda chamar, porque enquanto ele não chegar, ninguém vai comer nessa casa. Então, como a visão é diferente, né? Você olha para a Escritura, você vê o que é um servo do Senhor, comprometido em transmitir a palavra do Senhor como palavra do Senhor.
E também que, por ser homem, pode ter a sua opinião. Até mesmo, em algum momento, ele pode, como aconteceu com o próprio Shemuel, ficou com dó de Shaul e o Senhor chamou a atenção dele. Olha, você vai ter dó de Shaul até quando? Eu já rejeitei. O privilégio que ele teve, ele mesmo se encarregou de perder. Não foi porque eu quis, ou porque me faltou paciência com ele. Não, foi porque ele se endureceu, não quis. E Shemuel ficou um tanto compadecido. O sentimento dele falava um pouquinho mais alto, mas o Senhor logo tratou de reajustá-lo. Olha, e quando Shemuel chega diante de Shaul, você já vê que não existe esse amolecimento, ele é firme, ele vem com firmeza. Por quê? Porque ele já vem consciente da mensagem que tinha que transmitir e também do posicionamento do Senhor. Aí Shaul segura na veste dele, rasga a veste dele. Ora, para rasgar uma veste é porque Shemuel ia mesmo embora e ele puxou na veste do Senhor para puxar. Ele já tinha certa idade, mas arrancou a veste para rasgar. E o Senhor falou, tu já rasgou o reino. Louvado seja o Senhor. Então, como é importante nós estarmos vivenciando esse momento e aprendendo aos pés do Senhor, vendo o que o Senhor está fazendo. E isso é muito importante. Porque a incredulidade de muitos vem por conta desta falta de temor, dessa falta de respeito para com Elohim, desse escárnio que fazem com o nome do Senhor para inventar profecias que não vão se cumprir, porque não são da parte do Senhor. E depois vão lançar dúvidas nas pessoas, vão lançar descrédito, as pessoas não conseguem separar o que é um mentiroso usando o nome do Senhor e o que é uma pessoa que realmente quer transmitir a ela a verdade da parte de Elohim. Essa confusão, ela só favorece ao maligno, mas o Senhor está dando a oportunidade das pessoas conseguirem enxergar. Pelo menos para quem quer ver. Aleluia. O que teve de profecia, o que teve de gente falando um monte de coisa, bendito seja o Eterno. Então que nós possamos estar aos pés do Senhor, orando, confiando nele, esperando que ele execute a sua obra na terra. Não estamos presos ao que imaginamos. Nós estamos firmes naquilo que o Senhor fala. Que a palavra do Senhor diz, dizei ao justo, bem lhes irá. Em todo tempo o Senhor vai proteger e guardar o justo. Não quer dizer que não vai enfrentar tribulações. Amados, eu acho que a introdução demorou, mas nem introdução era, né? Esse comentário demorou mais do que a própria mensagem. Mas eu vou aqui ficar com um texto para a gente refletir. Segundo o livro dos Reis, capítulo 20. O clamor na angústia. O clamor na angústia. Esse texto, capítulo 20 de Melachim Beitz, é assim que fala no hebraico, ou segundo o livro dos Reis, que é a tradução, capítulo 20. Esse texto fala sobre a enfermidade de Hizquiyahu, ou Ezequias, que adoeceu e recebeu a visita do profeta Yeshayahu. Essa dupla, né? O rei Hizquiyahu e o profeta Yeshayahu tiveram grandes vitórias juntos, né? Cooperando com a obra do Senhor, tiveram realmente um ministério entrelaçado com grandes conquistas, grandes vitórias. E diz aqui o texto, a partir do versículo 1, naqueles dias, Hizquiyahu adoeceu para a morte, e o profeta Yeshayahu, filho de Amotes, veio a ele e lhe disse, assim diz Yahová, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou a Yahová, dizendo, Yahová, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com o coração inteiro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Hizquiyahu chorou muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Yeshayahu ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra de Yahová, dizendo, volta e dize a Hizquiyahu,
chefe do meu povo. Assim diz Jeová, Elohim de David, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa de Jeová. E acrescentarei os teus dias 15 anos, e das mãos do rei de Ashur te livrarei. A ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Yeshayahu, tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ela sarou. E Hisquiahu disse a Yeshayahu, qual é o sinal que Jeová me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa de Jeová? E disse Yeshayahu, isto te será por sinal da parte de Jeová, de que Jeová cumprirá a palavra que disse, adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Hisquiahu, é fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Yeshayahu clamou a Jeová e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinham declinado no relógio de Ahaz, relógio de sol, né? Muito bem, meus amados, temos aqui esse relato, uma operação maravilhosa da parte de Elohim em resposta a uma oração de alguém angustiado, né? Hisquiahu recebeu a visita do profeta para lhe dar a notícia que ele morreria da enfermidade. Morreria daquela enfermidade que o assolava. E diante desta palavra, ele virou seu rosto para a parede e orou a Jeová e derramou lágrimas. Foi um clamor intenso e num curto espaço de tempo o Senhor lhe respondeu, porque não deu nem tempo de o profeta sair do palácio. Quando estava ainda no pátio, o Senhor mandou Yeshayahu voltar. Imagine se Yeshayahu era daqueles profetas que fosse soberbo, pessoa que está mais preocupada com a sua reputação, né, de profeta do que com transmitir uma mensagem da parte de Elohim. Ah, Senhor, se eu voltar agora, vai parecer que eu inventei a primeira história e agora estou dizendo outra coisa diferente, né? É o profeta que está mais preocupado consigo do que transmitir a mensagem de Elohim. Yeshayahu não era esse tipo de pessoa. Ele era um servo do Senhor que estava realmente comprometido em transmitir a palavra do Senhor. E ele volta e diz isso para Hisquiahu. Observe que Hisquiahu, ao ouvir a palavra, ele pede um sinal. Curiosamente, a primeira palavra, ele não pediu um sinal. Ele estava doente, ele já recebeu logo a mensagem negativa, ele acatou com uma facilidade extraordinária, né? Ele começou a chorar, voltou para a parede, ele não desacreditou o profeta quando o profeta trouxe uma mensagem ruim. Mas quando a mensagem veio boa, né, e mudou-se, ele pediu um sinal. Que sinal eu tenho? Até porque, pelo fato de eles terem certa proximidade, tanto Hisquiahu já tinha consultado Yeshayahu várias outras vezes, né? Yeshayahu contribuiu para o reinado de Hisquiahu no processo de restauração do povo, né? Todo aquele trabalho que Hisquiahu promoveu teve a contribuição de Yeshayahu, o que naturalmente tornava eles pessoas que desenvolveram uma proximidade, talvez até uma amizade. E Hisquiahu devia ter pensado, poxa, ele deve ter ficado com pena de mim, porque se ele não deu nem tempo de ele sair no pátio, ele deve ter ouvido eu chorando, né? Ele deve ter ouvido as minhas súplicas, e quando ele chegou no pátio, ele disse, não, eu vou voltar lá para dar outra palavra, senão o homem vai morrer antes de preparar a sua casa. Bom, não sei, isso daí já é parte minha, né? Aí ele ficou pensando, bom, me dá um sinal aí, então, da parte do Senhor, para não ficar dúvida, né? E Yeshayahu perguntou, você quer o quê? Tu quer que o relógio se adiante, né? Que era um relógio de sol, que é de sombra, né? Então bate a luz no relógio e a sombra vai marcando a hora, né? E ele falou, você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que volte 10 graus? Ele disse, bom, se adiantar é normal, né? Tá girando o tempo, então ele vai adiantar 10 graus naturalmente. Daqui a 10 minutos, não sei quanto representava ali 10 graus... Aí Jaziel, que é bom de matemática, vai me dizer depois. Então, 10 graus tem que calcular lá, né?
Então, adiantando 10 graus era natural, o que era antinatural, né? O que seria surpreendente, um milagre, voltar 10 graus. Então, volte 10 graus. Aí Yeshayahu ora ao Senhor e a sombra do relógio volta 10 graus. Eu fico imaginando como é que foi que aconteceu, né? E quem é que estava olhando para o relógio naquela hora via aquele negócio acontecer de a sombra voltando 10 graus. Ficaram até assustados. O que está acontecendo? O sol mudando de posição, retrocedendo e a sombra voltando. É o fim dos tempos, né? Então, o pessoal deve ficar um pouco assustado. E, naturalmente, aquele foi um sinal que convenceu Hizquiyahu de que aquela palavra não foi uma palavra de alguém que se compadeceu e ficou com pena dele, mas de alguém que tinha transmitido uma palavra da parte de Elohim. Interessante foi a prova que ele fez. Outras vezes, Hizquiyahu já tinha consultado ao Senhor através de Yeshayahu. Momentos de angústia também, momentos de sofrimento. Mas em todas as vezes em que Hizquiyahu consultou a Yeshayahu, ele o fez com oração. Há pessoas que vão até um profeta, até um servo do Senhor, e elas querem uma resposta de Elohim, mas elas não vão até Elohim. O profeta pode ser um canal, mas a resposta vem de Elohim. Se você quer a resposta de Elohim, você tem que clamar a Elohim. Amém? Veja, isso aconteceu, voltando um pouquinho à história, quando Senaqueribe, ou Sanherib, invadiu Yehudá e ameaçava tomar Jerusalém. Hizquiyahu incentivou o povo a confiar em Elohim. E Sanherib enviou lá Rav Shakeh para fazer falar todas aquelas palavras de afronta, desafiando o Senhor. Foi um desafio a Yahová. Eu desafio você, desafio Hizquiyahu, desafio Yahová. Quero saber quem é que vai poder deter o meu exército, o meu poder. E diante dessas palavras, Hizquiyahu foi até o Senhor, né? Rasgou as suas vestes, se humilhou diante do Senhor e mandou que consultassem a Yeshayahu. E Yeshayahu trouxe a resposta do Senhor falando, ele não vai entrar nessa cidade. Eu a defenderei. Louvado seja Elohim. Então, não era novidade para Hizquiyahu que o Senhor falava por meio de Yeshayahu. Não era novidade que as palavras de Yeshayahu se cumpriam, porque ele falava da parte de Elohim. Várias vezes ele tinha lançado mão dessa prerrogativa. E não era novidade que quando ele queria uma resposta do Senhor, ele não apenas consultava Yeshayahu, mas ele mesmo orava. Em momentos de angústia, Hizquiyahu sempre apresentava a reação correta. Muita gente, no momento de angústia, só sabe se lastimar. Ele fica ali se lastimando. Por que isso aconteceu? Por que o Senhor deixou isso? Por que essas coisas todas? É tanta coisa ruim. Ele fica só se lastimando. Mas o Senhor, ele está sendo buscado. O clamor está sendo dirigido a Elohim. Se lastimar não adianta. Hoje pela manhã eu estava aqui falando com os irmãos, durante a oração, em Mitzrayim, quando lançaram os bebês no rio, os recém-nascidos, né? No rio Nilo, ou Yeor, que é o nome original. Muitos pais não simplesmente lançaram. Eles aceitaram o decreto do rei. Aceitaram o decreto do rei. Era normal. Para muitos, não tem o que fazer. Mas os pais de Moshe não aceitaram. Os pais de Moshe não lançaram seu filho no rio. Ao tomar essa decisão, naturalmente alguém podia dizer, você está colocando em risco os outros dois? Está colocando em risco Miriam? Está colocando em risco a Haron? Está colocando em risco a sua esposa? Colocando em risco a sua própria vida? Colocando em risco o vizinho? Mas como assim o vizinho? Porque os tiranos, os perversos, quando eles querem dar uma lição, eles atingem para além dos implicados, para que, surgindo outra situação parecida, todos denunciem. Todos denunciam. Não foi o que aconteceu aqui na pandemia? Que não bastava a pessoa ficar trancada dentro de casa, com máscara, álcool e gel, vacina,
Não bastava. Ela ainda se sentia na obrigação de denunciar o vizinho. Você estava aqui, a 10 quilômetros de distância dele. Mas ele achava que você ia matar ele. Não sei se era arremesso de cuspe. Não sei como, mas era a sensação que essas pessoas tinham. Não, a gente fala até brincando, mas a pessoa estava com medo, né? A gente entende o desespero das pessoas, especialmente quando a pessoa não confia no Senhor, não tem em quem se apegar. A gente entende o desespero das pessoas. Hoje parece uma piada, mas a gente viveu essa situação. A gente viveu essa situação. Agora, vocês imaginam em Mitzrayim, quando o decreto do rei, de um rei perverso, um rei, um faraó, que dá uma ordem como essa, um decreto como esse, obrigando os pais a matarem os seus filhos. Um homem como esse, o que você pode esperar? Pode esperar algum tipo de compaixão? Será que não seria semelhante ao de Herodes? E quando queria matar o Senhor Yeshua, mandou matar todas as crianças menores de 2 anos numa mesma cidade? Louvado seja o Senhor. Era nessa conjuntura que os pais de Moshe tiveram firmeza para não entregar o seu filho. E foi aquele menino que o Senhor escolheu para liderar o povo, conduzindo por aquele deserto, tirar daquela escravidão. Então a gente precisa enxergar que momentos de angústia, de grande aperto, de grande aflição, os servos do Senhor passaram já. A gente vê aqui uma mudança de uma eleição, né? Uma fraude, e a gente já fica com o coração apertado, preocupado com o que vai acontecer, mas não era isso. Ali com a família de Moshe não era esse o problema, não. Era uma questão muito mais grave, muito mais imediata, uma carga muito mais pesada. E eles tiveram a coragem. Passaram 3 meses ocultando aquela criança. Imagine cada dia que eles passavam, quando a criança esboçava um choro. Como é que devia ser o coração da mãe, do pai? Senhor, tem misericórdia para essa criança dormir. Para de chorar, neném. Imagine a aflição, a situação em que eles estavam em termos de 3 meses. Então eles chegaram à conclusão, agora não dá mais para ocultar. O que a gente vai fazer? Então eles tiveram uma ideia da própria cabeça, imaginaram. Observe o seguinte, ideia da cabeça do homem, que não tem a aprovação ou a bênção do Senhor, o Senhor não tem compromisso com a ideia de homem. Aquilo que ele inspira, aquilo que ele dirige, ele garante. Mas aquilo que o homem inventa, o homem é que tem que se garantir. O Senhor preservou Moshe porque aquela família era de pessoas que temiam a ele. E por isso foram conduzidas, desde o momento que pouparam a vida de Moshe, que reconheceram a preciosidade daquela criança, até o momento em que colocaram ele dentro daquele cesto, no rio Ior. E Miriam ficou vigiando aquele cesto, até que fosse encontrado pela filha de Faraó. E quando ela pega aquela criança, Miriam prontamente aparece lá e diz: você quer que eu encontre uma pessoa para amamentar, cuidar dessa criança? A gente parece que não, é só uma história simples, mas quando Miriam fala isso, ela vira uma suspeita. Logo que a filha de Faraó pegou Moshe, ela constatou que era um dos filhos dos hebreus, dos Ivrim. E de repente, como que do nada, aparece diante dela uma menina, disposta a ajudá-la e encontrar alguém para amamentar. A filha de Faraó nem desconfiou. Ela pode não ter chegado à conclusão, mas convenhamos, né, amados? Só o fato de ela ter se apresentado ali, onde ela não foi chamada, já era em si um risco. No momento em que aparece uma criança dos hebreus, dos Ivrim. Então há muito mais nessas histórias da Escritura que a gente precisa começar a enxergar. Imagine a carga
que todos esses 3 meses e esse momento trouxe as preocupações. Louvado seja Elohim. Mas o Senhor guardou Moshe. Foi educado em Mitzrayim, completando seus 40 anos. Ele foi ter com seus irmãos e viu, até porque o período em que ele estava lá nas escolas, fazendo as atividades, ocupado, a pessoa está muito ocupada, ela não... A mente acaba se afastando de certas situações. Mas quando ele retorna e vê a angústia dos seus irmãos, aí ele se sente no dever de ajudá-los. Louvado seja Elohim. E aí ele acha que está no tempo, ele acha que tem os meios, acha que tem uma estratégia boa, e ele tentou, mas não era o tempo, não era a forma, e ele não estava preparado. E a gente sabe que só depois de 40 anos... Agora você imagina a apreensão de Moshe. Quando ele tinha 40 anos de idade, ele viu o seu povo sofrendo, e aquilo mexeu com o coração dele. Depois, com 80 anos de idade, ele pensa, puxa, passou 40 anos, meu povo ficou lá sofrendo, e eu vou aparecer agora com 80, sem vigor, sem toda aquela coisa, a pompa, a aparência, já não estou meio enferrujado. 40 anos depois. Aí você fica pensando, puxa, o Senhor permitiu mais 40 anos. Se naquela época Moshe já ficava indignado, imagine 40 anos depois. Uma geração inteira enfrentou aquele cativeiro. No total foram 400 anos peregrino em terra estrangeira. Não quer dizer que foram 400 anos de agonia, mas o tempo de sofrimento, de angústia, pelo menos tiveram aí esses 40 anos, desde Moshe até a saída mesmo, com os seus 80 anos, que ele conduz o povo à libertação de Mitzrayim. Então é importante a gente refletir sobre essas questões. Não estava nem no meu planejamento. Moshe entrou aqui agora de... Eu sempre volto a falar sobre ele mesmo, né? Então virou tradição, né? Depois eu fico perguntando, puxa, eu sempre falo dos mesmos personagens, né? Mas é porque a gente sempre descobre alguma coisa nova. Algumas vezes por inspiração momentânea, ou outras vezes que a gente descobre mesmo na meditação, mas, bom, vou ter que falar sobre ele de novo, né? Foi com ele que eu descobri, então tem que falar, né? Então, amados, voltemos aqui ao texto. Você vê, eu estava a dizer para os irmãos que quando Hisquiarro consultava o Senhor, ele clamava a Elohim. Ele não apenas ia a uma pessoa, a um profeta, a um servo do Senhor, ele mandava mensageiros a esse profeta, mas ele clamava a Elohim. A gente não pode simplesmente delegar a outro sem assumir aquele que é o nosso papel. Eu quero que o Senhor me responda, então eu tenho que clamar. Se o Senhor vai me falar através da sua palavra, se o Senhor vai me mostrar através de uma circunstância, se o Senhor vai falar através de um irmão, através do pastor, através de uma pregação, isso é a forma que o Senhor vai falar. Mas o Senhor vai falar quando o clamor estiver diante dele. O justo clama e Jeová ouve e livra. E o convite do Senhor é: clama ao profeta e te responderei. Clama a mim e responder-te-ei. Não que haja impedimento de consultar ao profeta. Obviamente, o Senhor envia conselheiros, envia pastores, mestres, pessoas que vão nos ajudar a tomar decisões acertadas conforme a palavra de Elohim. O Senhor envia. Mas eu tenho que me exercitar na oração, em clamar ao Senhor, demonstrando que a minha confiança está nele. Aleluia. Salmo 91. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Louvado seja o Senhor. Mas você vê que não são versículos que podem ser destacados e separados um do outro. Eu estarei com ele na angústia, mas vai estar com quem? Com aquele que clama.
Aquele que invoca. Invocar é chamar pelo quê? Pelo nome. Esse privilégio nós temos. E graças a Elohim, o Senhor tem dado a nós essa condição de chamarmos a Ele pelo nome. Dizer, vá, estamos aqui, somos teus. Hoje, infelizmente, muitos... É aquela coisa, né, amados? O esclarecimento vem aos poucos, né? A gente tem que ajudar as almas. Ficaram só com uma expressão em caixa alta. Senhor. Senhor. Ah, mas ninguém sabe pronunciar o nome. É aquela velha história, né? Não vai procurar saber o nome do seu pai? Ele é vivo? Ele é morto? Ele fala ou não fala? Bendito seja o Senhor. Voltando aqui a um texto, só para a gente enfatizar aqui o capítulo 19, que é o momento em que Hizquiyahu se apresenta diante do Senhor, depois daquelas afrontas promovidas pelo rei de Ashur, a Síria. Diz aqui no versículo 1, aconteceu que Hizquiyahu, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa de Yahuvá. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Shebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Yeshayahu, filho de Amotes, os quais disseram-lhe, assim diz Hizquiyahu, este dia é dia de angústia, e de repreensão e de vergonha, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Bem pode ser que Yahuvá teu Elohim ouça todas as palavras de Rabshakeh, a quem enviou o seu senhor, o rei de Ashur, para afrontar. Afrontar aqui, essa palavra, ela pode ser traduzida inclusive por desafiar. Afrontar, escarnecer, é aquela pessoa que fica provocando a outra, no sentido, você não consegue, você é um fraco, você é aquela afronta de desafio, né? É isso que eles estavam fazendo, o Elohim vivo, e vituperá-lo com as palavras que Yahuvá teu Elohim tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto que se acha. Então, a providência de Hizquiyahu foi primeiramente rasgar as suas vestes, entrar na casa de Yahuvá e mandar esses homens aí consultar a Yeshayahu para que fizesse também oração em favor deles. Aqui no capítulo versículo 14, quando Hizquiyahu recebe as cartas, ele mais uma vez vai fazer o mesmo. Recebendo, pois, Hizquiyahu as cartas das mãos dos mensageiros, lendo-as, subiu à casa de Yahuvá. E Hizquiyahu as estendeu perante Yahuvá. E orou Hizquiyahu perante Yahuvá e disse, ó Yahuvá, Elohim de Israel, que habitas com os queruvim, tu mesmo, só tu és Elohim de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Yahuvá, o teu ouvido e ouve. Abre, Yahuvá, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Sanheriv, que ele enviou para afrontar o Elohim vivo. E aí ele continua falando aqui, realmente, os Ashur assolaram as nações. Aí no versículo 19 diz, agora, pois, ó Yahuvá, nosso Elohim, sê servido de nos livrar da sua mão. E assim saberão todos os reinos da terra que só tu és Yahuvá Elohim. Então vejam, mais uma vez, mostrando que Hizquiyahu, ele sabia reagir. Ele deu a ordem ao povo que ouviu aquelas palavras enquanto Rabshakeh pronunciava para afrontar todo mundo, falando em hebraico, falando para que todos os israelitas, os Yehudim, pudessem compreender. E ele falou, olha, ninguém fala nada, ninguém vai responder. Nós não temos nada para falar com esse homem. Nós temos a falar com Elohim. Reação. É uma reação de quem sabe de onde vem a salvação, de onde vem a solução. Muitas vezes as pessoas, quando não veem saída, elas entram em desespero e começam a atirar para tudo que é lado. Corre para um lado, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo outro, mas você percebe que as pessoas não sabem o que estão fazendo. Estão tentando reagir no seu direito de cidadão, tentando fazer as suas manifestações, mas elas não sabem de onde vem a resolução final.
Bendito seja o Senhor. Hisquiarro sabia. E ele soube conduzir o povo. Ele falou, olha, vocês não vão responder a ele palavra, não vão afrontar de volta, não vão dizer coisa nenhuma para ele. Nós não temos que responder às afrontas deles. Porque Jeová responderá. Ele foi até o Senhor e pegou as cartas. Senhor, aqui estão as cartas. Sabe o que eles falaram? Eles falaram de mim, tudo bem, mas eles falaram de ti. O desafio deles foi em relação a ti. Eles falaram aí dos deuses deles e tudo mais, mas só tu és o Elohim verdadeiro. Só tu tens o poder. E ele ratifica, Senhor, eu continuo confiando em ti. E olha que as cidades de Judá já tinham sido assoladas. Só estava Jerusalém. Já tinham sido assoladas as cidades. Eles, puxa, Senhor, por que o Senhor deixou as cidades? Eu te sirvo, eu fiz toda essa reforma e agora está todo um monte de cidade assolada, um maior prejuízo, Senhor, o que eu vou fazer? Agora o homem está aqui na minha porta, o que eu vou fazer, Senhor? Não foi isso. Parece que não tinha acontecido nada, mas já tinha prejuízo, o prejuízo era grande, estava todo mundo acumulado ali dentro. Cidade fortificada. Louvado seja o Senhor. Era um homem que sabia o que fazer. Sabia liderar. Sabia direcionar as pessoas para buscarem a Elohim. E sabia também contar com os seus cooperadores. Sabia que tinha um profeta lá, Yeshayahu. Sabia que Yeshayahu tinha essa intimidade com o Senhor. Manda para consultar também. Lança a mão dos recursos que estão à mão. E quando ele ficou enfermo, que era uma coisa que dizia respeito a ele, era um problema mais particular, ele recebe aquela palavra e diz, olha, põe em ordem a tua casa, você vai morrer dessa enfermidade. Ele podia, puxa, Senhor, eu não, agora não. E ele não vai ficar só se lamuriando, mas ele vai clamar ao Senhor. Bom, queria viver mais tempo, vai clamar quem? Vou chamar mais médicos. Mais médicos. Não é criticar no programa não, tá? Se cercar de mais opiniões, mais recursos humanos. Não, ele vai clamar ao Senhor. Aleluia. Então, quando nós estivermos diante das aflições, diante de situações na nossa caminhada, né, sejam essas que nós estamos enfrentando no Brasil, isso é importante aprender com as circunstâncias. Essas experiências que o Senhor nos permite viver, nós precisamos assimilar as lições. Enxergar o que o Senhor está fazendo, aprender a ver além do problema, além daquilo que a gente deseja que aconteça, mas perceber o que o Senhor está fazendo, inclusive em nós, através de tudo isso. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Se o Senhor quiser que venha o aperto, nós temos que estar preparados pelo aperto. Porque o Senhor não reverteu a sua decisão de levar para o cativeiro o povo de Judá. O Senhor não reverteu, já estava sentenciado e foi para o cativeiro. Não estou querendo dizer que vai acontecer isso aqui não, tá, queridos? Mas estou querendo dizer que nós temos que estar preparados. Imagine se Daniel estivesse acreditando, não, isso não é possível, Senhor. Poxa, eu sou teu servo, vou voltar, porque o profeta Hananiah, ele falou que vai demorar 2 anos. E é claro que o Senhor vai fazer eu voltar, até porque os que ficaram lá, um monte de perversos, eu vim para cá para o cativeiro. Não é justo um negócio desse, Senhor. Eu vou ficar como cativo aqui e eles lá. Mas Irmial tinha falado, quem ficar vai morrer. É praga, é espada e é fome. Então, como a gente vê situações que vão se repetindo na história e nós também vamos vivenciar situações semelhantes. Espero que não nesse extremo, né? Mas que devemos estar com a mente preparada. Enfrentamos desafios para crescermos nesses desafios. Não para acharmos que vai vir mais facilidade para frente. Porque quanto mais se aproxima do fim, mais se torna renhida a peleja. Mais as dificuldades se acumulam. Bendito seja o Senhor. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos fortaleça, e o Senhor nos dê essa mesma disposição para o clamor. Quanto mais desafios se apresentam, tanto mais devemos estar
clamando ao Senhor. Sempre voltando o nosso olhar para aquele que tem a solução, que tem o decreto que define. A palavra final é de Elohim. Amém? Yahová nos abençoe, vamos estar de pé, vamos orar ao Senhor e vamos prevalecer. E aí, você quer ver o sol voltar? A sombra voltar ou se adiantar? Louvado seja o Senhor. Então peça ao Senhor, Senhor, eu quero um sinal. Senhor, eu quero... Tu estás falando comigo, essa palavra é para mim. Então, pede um sinal, pede uma prova. O Senhor vai responder, sendo o clamor sincero. Havendo disposição em agradar o Senhor responde.